bem-vindos a este canal YouTube com um opinativo especial sobre a Copa do Mundo. Nosso jogo vindouro, Brasil e Suíça, começa a longa jornada rumo ao Hexa. E eu gostaria de colocar algumas palavras sobre o que se tornou o futebol, né, no nosso país, depois que a camiseta da seleção se tornou um ícone político, depois que as polarizações que tomaram conta do país, elas admitiram uma gramática fundamental que todo mundo chama de Fla-Flu, ou eu prefiro muito mais Palmeiras e Corinthians, e que tornou essa Copa assim, como tem tornado os assuntos que envolvem algum coletivo, em alguma interpretação do que é o nosso laço social, uma coisa desalentadora, uma coisa que as pessoas estão com medo de falar, elas estão ressentidas, elas estão assim, alguns ultrajados, que enfim, o futebol está a serviço da política. Essa conversa, e ela por um lado é inevitável, não vai melhorar nada se a gente deixar de assistir os jogos ou assistir os jogos. Quero crer assim que essa nossa teoria sobre a Copa de 70, né, que bom, então o Brasil ficou super empolgado porque nós éramos tricampeões e não olhamos para a ditadura que estava acontecendo, mesmo depois de João Saldanha, um técnico comunista, ter sido afastado. Esse tipo de entranhamento torna o futebol, vamos dizer assim, representativo do que é uma experiência de suspensão do cotidiano, que torna as Copas um processo que é parte da história de cada um. Detestando ou gostando de futebol, é um parêntese que acontece no país. É um momento em que a gente para, e esses momentos de parada são muito importantes. Nos ajudam a olhar para trás depois e dizer onde é que eu estava em tal Copa, como eu vivi tal outra. Eles são parte das narrativas familiares, eles são parte das narrativas dos bairros, eles são parte das narrativas políticas, eles são um entroncamento de histórias e, portanto, servem para a gente se recontar. Gente, vamos nessa Copa e parar de colocar no futebol aquilo que, assim, não tem que ver com futebol. Depois da derrota de 7-1, o que deveria ter acontecido é uma continuidade de um processo de renovação, de reflexão sobre o futebol. O que a gente fez? Pôs o Dunga. Isso só pode acontecer, esse tipo de bobagem, só pode acontecer quando a nossa relação com a coisa pública e a seleção é uma coisa pública, vamos lembrar, é uma relação assim, ou de indiferença ou de apossamento. Né? Quer dizer, ou aquilo pertence a alguns que estão interessados em manipular os outros a partir daquilo, ou aquilo não me diz respeito, porque, enfim, é uma coisa que não tem que ver com o universo do trabalho, que tem que ver com pão e circo, e bobagens quejandas. Gente, torcer pro Brasil, reinventar o Brasil, reinventar as possibilidades de fazer e contar a nossa história para ter um outro futuro possível, porque esse aí já deu, né? Vamos lá! Então, gente, respondendo então a minha querida amiga Vera Iaconelli, que hoje tem um texto tão legal no jornal, perguntando essa pergunta essencial, né? Como voltar a vestir a camiseta da seleção brasileira depois de tudo o que aconteceu? Depois de tantos usos indevidos que a gente viu por aí? A minha resposta, Vera, é a seguinte: tem azul, gente, não precisa ser amarelinha, não. O que vai dar Suíça? Para com esse negócio, não vem com Suíça aqui, que aqui é Brasil.